Hoje a gente está aqui para mais um dia de transplante de sobrancelhas no grupo capilar com a técnica Original Brows. Então, a paciente de hoje é uma cliente minha, onde a gente já realizou a remoção a laser de uma micropigmentação antiga dela, em função de um pigmento muito envelhecido, né, naquele fundo, onde não teria a pele natural dela aparecendo e os fiozinhos implantados ali não apareceriam tanto em função desse pigmento que estaria muito escuro ali e não apareceria a implantação dos fiozinhos ali no transplante de sobrancelhas. Então a gente realizou apenas uma sessão daquele pigmento escuro que já clareou bastante, a gente já vê o fundo da pele dela e hoje a gente tá aqui então para fazer esse transplante com os fiozinhos naturais dela ali na sobrancelha, o que vai ficar um resultado muito legal. E eu tô indo ali para receber ela então, que ela já tá chegando. Vai conversar sobre o desenho, tá? E lá no bloco a gente vai fazer o desenho, tu vai sentar, tu vai olhar, a gente vai conversar de novo, que nem a gente já tinha feito antes, tá bom? Vamos ali, Fê, pra gente conversar. Só recapitulando o que a gente já tinha conversado, né? Que tu trouxe pra mim a questão de que tu tava com pigmento muito antigo, que tua sobrancelha sempre foi muito fina, né? Sim. E essa é a tua maior queixa em relação à tua sobrancelha, né? É falta de um desenho de pelos constantes e com a micropigmentação ela deixa muito borrada, né? E ela começa a ficar mais estufadinha ao longo do tempo e perdendo coloração. E eu não queria mais ter que ter uma micropigmentação para que me ajudasse a esconder as falhas que hoje existem na sobrancelha. Sim. Então eu te busquei pra gente tirar e uma solução para que resolvesse essa minha... e até então a gente só tinha micropigmentação. Agora, graças a Deus, temos um transplante. Aí me trouxe essa solução, então acredito que a minha insatisfação vai ser suprida. E o que a gente já havia conversado é que tua sobrancelha ela sempre foi fininha assim, né? Tu nunca teve uma sobrancelha grossa, com mais fios, e tu tem interesse de ter ela um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais grossinha, né? Dentro do que fica harmônico pro teu rosto, né? Levemente, mas principalmente as falhas que hoje existem aqui no final, no início, pra completar. Sim. E a gente também tinha falado de uma diferença que tu tem, né? Pode dar uma olhadinha aqui no espelhinho, em que essa sobrancelha ela é um pouquinho mais reta, né? Ela tem mais pelinhos aqui embaixo. E essa aqui ela faz uma curvatura a mais, né? Então a gente vai fazer essa correção também pra gente deixar as duas bem similares, bem parecidas, né? Para não deixar essa aqui ainda tão curvada, mas... E essa sem curvatura. Aí pra essa curvatura a gente teria que subir? Alinhar um pouquinho, né? Lá no desenho eu vou te mostrar, tá? Eu vou pedir um pouquinho mais de fios aqui embaixo da tua sobrancelha para dar essa estrutura embaixo que essa aqui não tem, tá? E essa tem. E aí aqui em cima a gente vai preencher com alguns fiozinhos, o que vai dar essa sensação que tu busca para esse lado de um pouquinho mais arqueada, tá? Um pouquinho mais altinha. Tá bom? Mas aí lá eu vou desenhar tudo direitinho, eu vou te lembrar todo o desenho que a gente já havia conversado, bem certinho, pra gente harmonizar e deixar as duas bem parecidas, bem iguais, tá? Então, na verdade, a gente só vai arrumar Isso, desenho, né? E deixar ela um pouquinho mais espessa, mais grossinha, né? Trazer mais volume de fiozinhos que vai trazer essa sensação de mais grossa. Tá? Como a Fernanda relatou aqui, então, que eu expliquei pra ela que provavelmente esse ladinho aqui onde ela não tem fio no ponto alto pode ser em função do seu lado que ela dorme, né? Que no caso da Fernanda é o lado que ela dorme. A gente tem dois motivos que podem acontecer das pessoas não terem sobrancelha nessa região, né? Uma delas é em função dessa tração que acontece enquanto a gente está dormindo e a gente apoia muito forte o rosto ali, relaxa, né, o rosto no travesseiro, vai fazendo uma tração nos fiozinhos. O fio da Fernanda já é um fio mais delicado, não é um fio tão forte, né, é um fiozinho mais frágil. Então essa tração ela pode gerar uma queda por tração, que pode ser o que acontece com a sobrancelha da Fernanda. E também o que acontece muito é que as pessoas às vezes nunca tiveram fiozinhos ali naquela região, então não adianta tu estimular para uma reconstrução de fios naturais. E aí o caso de antigamente até então era só uma micropigmentação que solucionava, mas hoje não, a Fernanda vai sair com o ponto alto dela resolvido com os fios naturais do transplante de sobrancelhas.
Vamos ao que interessa? Vamos lá então. A gente vai fazer um primeiro desenho, que é aquele desenho que a gente fez lá na clínica, tá? Pra falar de novo do como que vai ser, onde vai ser implantado, onde precisa, onde não precisa. A gente vai alinhar tudo, fazer o desenho, vou fazer o direcionamento que esses fios precisam ser implantados, que fazem parte desse processo de design da sobrancelha, para essa sobrancelha ficar bem alinhadinha, bem certinho, o direcionamento dela bem correto, com o direcionamento do teu fio natural. E o doutor vai dizer essa quantidade que precisa de fios, tá? Então, em questão de volume de fios, é com o doutor, com a parte de transplante e implantação de fios. Eu faço todo esse desenho, esse alinhamento que a gente já tinha feito, e também o direcionamento dos fiozinhos. Essa parte de direcionamento dos fiozinhos eu explico para ti entender, mas não é uma questão que no teu caso, assim como paciente, vai fazer diferença, sabe? Mas eu gosto de explicar para te entender como vai ficar esses fiozinhos, para que lado eles vão ser direcionados, tá? Entendi. Na hora do procedimento. Então aqui a sobrancelha da Fernanda, ela tem uma assimetria, né? Essa sobrancelha aqui, ela é uma sobrancelha mais curvada, foi uma sobrancelha que foi afinada nessa estrutura de baixo aqui. E essa aqui é uma sobrancelha onde não foi mexido nessa estrutura e ela traz uma sensação de uma sobrancelha mais reta, com menos arqueamento, né? Ao contrário dessa que a gente percebe que tem um arqueamento bem grande. Então agora eu vou alinhar essa simetria dela, vou trazer um pouquinho mais de fiozinhos aqui embaixo, trazendo de volta essa estrutura. E aqui desse ladinho, pode virar um pouquinho, Fê, por favor? Aqui desse ladinho a Fê não tem muitos fiozinhos no ponto alto, o que faz parecer mais ainda uma sobrancelha mais reta. E a Fê gosta, né, de uma sobrancelha um pouquinho arqueada, de uma forma mais sutilzinha e natural para o rosto dela. Então a gente vai trazer também um preenchimento aqui para esse ponto alto com os fiozinhos, trazendo essa sensação de uma sobrancelha um pouquinho mais arqueadinha. Então, como vocês podem ver, o procedimento de transplante de sobrancelhas já está acontecendo aqui com a equipe. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa avaliação do design de sobrancelha que a gente faz antes para essa paciente. Então a gente leva em consideração alguns pontos, avaliando o formato do rosto da sobrancelha da paciente, se essa sobrancelha ela tá harmônica com o rosto dela,
com a expressão, se tá de acordo com o que ela quer transmitir também para as pessoas, a imagem dela. E aí dentro desse desenho a gente vai encontrando o formato mais ideal para aquele rosto, para aquele formato de rosto, e também gostaria de transmitir para as pessoas. Então, no caso da Fernanda, a gente fez uma correção no ponto alto das duas sobrancelhas. Ela tinha uma sobrancelha mais arqueada, que estava um pouco mais afinada nessa estrutura embaixo da sobrancelha dela, o que trazia esse aspecto de uma sobrancelha mais curva. Então, nesse desenho que a gente realiza, a gente divide por quadrantes a sobrancelha dela e a gente faz também essa avaliação da quantidade de fios, o volume de fios que precisa por quadrante. Então, nesse caso da Fernanda, a gente tinha alguns quadrantes com poucos fios, onde a gente precisava implantar um volume maior de fios para deixar uma sobrancelha mais regular, mais simétrica, né? E não tanta diferença entre, por exemplo, um início com pouquinhos fios e o restante da sobrancelha dela com um volume muito grande de fios. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo, gente. Vocês foram gentis, pacientes e profissionais. Obrigada por tudo. Obrigada, Fê. Bora lá, então? Bora. Então, pode segurar. Gente... E com esse resultado finalizamos mais um transplante de sobrancelhas. Se você tem dúvidas e gostaria de saber se você tem potencial para realizar um transplante de sobrancelhas, deixa aqui uma mensagem nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. Tchau, tchau, até a próxima!